Olá, turma, bem-vindo à nossa aula. Hoje nós iremos vamos estudar sobre a célula. Acredito que vocês já ouviram falar sobre as células. E vocês imaginam o que seria, né, células? Então agora nós vamos estudar um pouco mais sobre elas e vamos entender o que são essas células, quais as funções das células, certo? Então vamos lá. A célula ela é considerada como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos e que apresenta dentro dela estruturas ainda menores, com diferentes funções. Ou seja, todos os seres vivos são formados por célula e a célula, ela é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Ou seja, as células, elas apresentam diferentes funções. Então, conhecendo a célula, tanto as plantas como os seres humanos e outros animais são formados por muitas células. Então, os seres que são formados por milhares de células, nós damos o nome a eles de seres multicelulares ou pluricelulares. Nos seres humanos, estima-se que no corpo, né, de nós seres humanos tenha mais de 30 trilhões de células. Existem também os seres que são formados por uma única célula. E então nós damos o nome a eles de seres unicelulares, porque eles apresentam apenas uma única célula. Como exemplos de seres unicelulares, nós temos as bactérias, que são formadas por uma única célula. E, por exemplo, nós temos a ameba, também é formado por uma única célula. O que a gente precisa saber das bactérias? As bactérias são seres unicelulares e o que difere as bactérias, né, que apresentam células, são chamadas de seres procariontes. Por quê? Porque o material genético dessas células, das bactérias, estão dispersos no citoplasma, ou seja, eles não estão organizados dentro do núcleo. Estão vendo aqui o DNA, que é a molécula que contém todos os genes e as características do indivíduo. Então, aqui na bactéria, o DNA dela está disperso, está solto no citoplasma. Então, nós dizemos que as bactérias são seres procariontes, certo? Bom, a maioria das células medem menos que a 10ª parte de 1 milímetro, então são muito pequenas e a gente não consegue visualizar a olho nu. É preciso a gente usar o microscópio, que é um instrumento utilizado para visualizar as células. No entanto, algumas células, como o zigoto humano, chegam a atingir 1 milímetro. Mesmo assim, é muito pequeno. Então, os seres vivos, né, nós seres humanos, nós temos uma célula que ela é capaz de ser vista a olho nu. Que célula é essa? É o óvulo. O óvulo é a única célula capaz de ser vista sem ser preciso utilizar o microscópio. Então, o ovócito, que é o óvulo, né? O ovócito, que é o gameta feminino lá da mulher, ele quando encontra o espermatozoide no momento da relação, vai dar origem ao zigoto. Então, o zigoto vai ser formado quando há um encontro entre um ovócito e um espermatozoide. Os seres vivos, nós humanos, por exemplo, temos as células, somos formados inicialmente por uma única célula, que é o zigoto, e essa célula vai se dividindo e se multiplicando em várias e várias células até dar origem a um indivíduo completamente formado. Então, como eu falei, se as células são tão pequenas, né, como que a gente pode estudar essas células?
como é possível ver as estruturas delas? Através do microscópio, que é esse instrumento aqui que tem várias lentes, né? E uma luz, né? Que colocando aqui ó, a placa, a lâmina, a gente consegue visualizar. Por causa do tamanho por causa do seu tamanho, as células devem ser estudadas por meio de instrumentos que permitam sua visualização, como o microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz. Certo? Então a gente só consegue visualizar as células através desse microscópio. Esse tipo de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula, permitindo com que a gente consiga visualizar a célula com mais facilidade. Outra coisa também que facilita a visualização das células é a aplicação de corantes, que são empregadas para o estudo das células e das suas estruturas. Então é utilizado, por exemplo, o violeta gengicana, nós temos a fucsina também, que é a cor mais avermelhada, que vai tingir a célula de cor mais avermelhada. Então, por exemplo, para a gente conseguir ver células das bactérias, que são seres unicelulares, a gente precisa utilizar esses corantes também. Tanto em células do animal como nas bactérias, a gente precisa utilizar esses corantes para a gente conseguir estudar bem as suas estruturas. Então aqui as bactérias elas podem ser visualizadas se elas forem coradas pelo corante violeta, ou seja, se elas tiverem essa coloração violeta, nós dizemos que temos aí bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas são as bactérias que se coram com o corante violeta. Quando a gente utiliza o corante fucsina, as bactérias que vão se corar com essa cor avermelhada são as bactérias gram-negativas, que são bactérias mais resistentes aos antibióticos. Elas vão se corar na cor vermelha. Então aqui é só para mim mostrar a vocês que os corantes também são empregados para que consiga visualizar as células. Foi com a ajuda do microscópio que os cientistas descobriram a existência da célula. Observe nessa figura as células de uma planta aquática, que é a Elódia. O nome científico dessa planta é a Egeria densa. Então, pega-se, por exemplo, uma parte da planta, coloca-se numa lâmina e a gente vai observar aqui as estruturas. Na célula vegetal, a gente vai ver a presença de cloroplastos, que são células verdinhas, que vão dar a cor, né, o pigmento clorofílico vai dar a cor verde às plantas. E são nesses cloroplastos aqui que vai acontecer a fotossíntese, que é um meio pelo qual a planta ela pega o gás carbônico que está no ambiente, transforma esse gás carbônico no seu próprio alimento, na glicose, que vai ser o seu próprio alimento, que essa célula vai transformar para ela poder se alimentar, por exemplo, né? Vai ser o recurso dela. Então, no processo de fotossíntese, ela vai utilizar a energia solar e vai fazer essa transformação, vai liberar oxigênio para a terra, né, para o ambiente, e também vai utilizar esse oxigênio para a sua sobrevivência. Então, no microscópio, a gente consegue perceber que a célula vegetal ela vai apresentar uma parede. Estão vendo? Se fosse uma parede revestindo a célula. Essa parede é chamada de parede celular. E a gente vai ver mais adiante. Para medir os elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas eles criaram unidades de medidas menores que o milímetro,
Então, as células, elas são medidas em micrômetro, os micrômetros, que é representado por esta sigla, né? O micro e o M, que é de metro, micrômetro, que corresponde à milésima parte de um milímetro. O milímetro é aquela medida bem pequenininha e o micrômetro é menor do que o milímetro. Então, a ameba, ela vai ter cerca de 500 micrômetros, o óvulo, 130 micrômetros, a célula da pele chega a medir 30 micrômetros e a hemácia, que é a célula vermelha do sangue, 8 micrômetros. O espermatozoide, cerca de 60 micrômetros de comprimento. Então, aqui nós temos uma representação em escala da dimensão em micrômetros de algumas células humanas, consideradas como a ameba. Então, a célula, né, à medida que progrediam os estudos sobre as células, descobriram-se que ela se alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da vida. A célula passou então a ser considerada a menor parte viva de um organismo. Então, a célula ela também é viva, ela se alimenta, ela cresce, ela se reproduz, ela apresenta funções. Então, foi por isso que ela é chamada como a unidade estrutural e funcional da vida. E dentro do ramo da biologia, que vai estudar as células, vai ser a citologia, que é o estudo. Cito significa célula, logia, estudo. Então, é o estudo das células. Bom, assim como uma cidade, né, que precisa se desenvolver, precisa passar por processo de desenvolvimento, retirada de lixo, transporte. Na célula também ocorre a mesma coisa. A célula é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e mantém ela viva. A gente vai ver alguns esquemas das células, de uma célula animal e de uma célula vegetal e de algumas de suas estruturas. Então aqui está representado como que é a célula animal e a célula vegetal. Na célula animal, nós vamos ter o núcleo, na célula vegetal também vamos ter, né? Nós vamos ter a mitocôndria, que são organelas. Nós vamos ter o citoplasma, que é uma região em que contém o líquido e diversas substâncias. Esse citoplasma vai dar a forma e vai conter diversas outras organelas. As organelas são os pequenos órgãos das células. E nós também temos na célula, né, a membrana plasmática, que vai ser uma película que vai revestir toda a célula. A membrana plasmática aqui da célula vegetal, essa região de dentro. O que é que nós temos na célula vegetal que não é encontrado na célula animal? Eu vou te falar agora. Tem algumas estruturas que só são encontradas na célula vegetal, que é o vacúolo, aqui ó, o vacúolo de suco celular, também chamado de vacúolo. É uma região onde tem bastante água, líquido. Vai ser esse vacúolo que vai dar forma à estrutura da célula da planta. Então, quando a gente tem uma planta que está murchinha, significa que ela está perdendo água, né? Então, consequentemente, o vacúolo ele vai estar mais murcho. Por isso que dá a aparência da planta estar murcha. Outra coisa que a célula animal também não tem é a parede celular. A parede celular ela vai servir como uma parede mesmo e vai dar sustentação à célula. Então, no caso dos vegetais, eles apresentam essa célula para proteção e sustentação, certo? Da célula. Outra coisa que nós também não temos na célula animal vai ser o cloroplástico, que somente
só vai estar presente na célula vegetal. O cloroplasto é, é, uma, é uma organela que vai conter a clorofila que vai dar a cor verde à planta, né? A folha da planta. E vai ser nesses cloroplastos que vai acontecer a fotossíntese. Bom, vamos agora conhecer algumas das estruturas presentes nas células. A membrana plasmática, vamos observar aqui onde está a membrana plasmática. Aqui, ó, essa parte de fora da célula. É uma película que envolve a célula e, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai. Por exemplo, os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminados pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, permitindo a entrada ou a saída de substâncias. Então, a membrana plasmática, o que vocês precisam saber é que ela é uma membrana bastante seletiva. Por quê? Ela seleciona quais as substâncias vão sair e quais vão entrar. Então, ela é bastante permeável porque deixa ter a entrada de substâncias, mas ela é seletiva porque ela regula quem entra e quem sai, certo? De dentro da célula, das substâncias. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular. Então, que é a membrana plasmática e a parede celular revestindo a membrana. Essa parede celular é rígida e participa da sustentação da célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. O citoplasma contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. É nessa região aqui do citoplasma que ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, no citoplasma encontram-se as organelas. As organelas são os pequenos órgãos das células, que realizam diversas funções dentro dessa célula. A mitocôndria, por exemplo, é uma organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Então, a mitocôndria ela vai ser responsável pela produção de energia dos seres vivos, tanto vegetal como animal. Ela está presente tanto nas células dos animais, quanto nas células dos vegetais. E graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar as suas atividades. Então, a mitocôndria ela é muito importante porque é nessa organela que vai ter a produção de energia que vai ser utilizada pelos seres vivos. Nós, quando nos alimentamos, a gente se alimenta, né? Esse alimento ele vai cair, vai descer aqui pelo esôfago e vai chegar ao estômago. No estômago ele vai sofrer digestão e quando vai ter essa digestão vai ter a quebra dessas moléculas. Nós vamos ter a molécula de glicose que está presente nos alimentos. Então essa molécula de glicose vai lá para a mitocôndria e essa mitocôndria ela vai precisar dessa molécula de glicose para quebrá-la. Então quebra a molécula de glicose e vai produzir o ATP, que vai ser a energia que a gente vai utilizar para desempenhar nossas atividades do dia a dia. Por isso que quando a gente não se alimenta, a gente fica sem energia, né? Porque não está tendo, a mitocôndria não está conseguindo fazer a respiração celular e nem a produção de energia. Nas células das plantas encontra-se ainda o vacúolo de suco celular, uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Então, como eu falei, na célula vegetal tem esse vacúolo. Quando a célula perde água, esse vacúolo ele vai murchar. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, uma planta murchinha, porque a água presente nesse vacúolo foi perdida. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e realizam a fotossíntese. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal, como eu já tinha falado.
Outra estrutura que nós temos nas células eucariontes, que são células que são bem organizadas, né, que tem o material genético protegido dentro de um núcleo, nós vamos ter um núcleo. Dentro desse núcleo vai ter o material genético, que é o DNA, né, que vai conter todas as informações do ser vivo. O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades da célula. A substância encontrada dentro do núcleo é o DNA. Acredito que vocês já ouviram falar no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma estrutura bifilamentar, né, que tem 2 filamentos. É uma estrutura microscópica que se encontra lá no núcleo e eles são organizados em formas de cromossomos. Então vamos visualizar aqui. Tanto na célula vegetal como na célula animal, dentro do núcleo vai ter o material genético, que é o DNA. Então, o DNA ele precisa se enrolar bastante, formando a cromatina, que vai formar aí um cromossomo para ele poder ficar armazenado dentro do núcleo. Os cromossomos, né, o DNA, ele é formado por vários genes, que são pedacinhos do DNA que vão ser responsáveis por dar certas características ao indivíduo. Então, por exemplo, essas características são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes. Os genes encontram-se nos cromossomos e são formados por DNA. As características dos organismos dependem tanto dos genes quanto do ambiente. Se vocês observarem essa foto aqui, vocês vão ver que os filhos, né, têm alguma semelhança com os pais. Por quê? Porque os genes dos pais, né, foram passados para os seus filhos. Então, os genes, eles são transmitidos de geração a geração. E são esses genes que vão ser regiõezinhas lá do DNA que vai conter características. Então, por isso que a gente, às vezes, aqui no caso do homem, né, o filho herdou a cor dos olhos do pai. Aqui, no caso, as filhas, né, tem aparência com a mãe, porque nós herdamos os genes. E esses genes vão estar lá no DNA, que vai estar dentro do núcleo das células. Certo? E é isso, pessoal. Nós terminamos a aula de hoje e até mais.